Senhor Jesus. Eu sou a Cristina, eu também faço parte da diretoria da nossa União Feminina, a Sul, como presidente, e estamos paradas, né? Mas, graças a Deus, neste momento, nós estamos trabalhando, servindo ao Senhor de uma das maneiras que a gente pode fazer, né? Que é nessa plataforma Zoom. Gostaria de começar a nossa reunião saudando as irmãs todas, né, de primeira vez, com a leitura de alguns versículos do Salmo 16. Salmo 16, um hino de Davi, né? Um dos hinos de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus, outro bem não possuo senão a ti somente. Verso 4, 5. O Senhor é a porção da minha vida. Desculpa. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu és o meu auxílio. Né? Verso 8. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Esta palavra possa estar renovando o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, falar de ânimo, né? E gostaria de convidar a irmã Miriam, para a Casa de Oração de Olaria, se ela pudesse estar fazendo uma oração por este nosso trabalho agora iniciado. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos desse modo, ó Pai, em plataforma online, Senhor, e nós somos gratos porque tudo isso, ó Pai, sabemos que é permissão do Senhor, e por isso nós entregamos nas tuas mãos cada uma das irmãs que estão assistindo esse culto, Senhor. Ser com cada uma delas, falando aos seus corações, que elas possam receber a tua palavra, que a irmã Lília vem trazer também, Senhor, que já tem colocado no seu coração. Ser com cada uma de nós, nos ajudando, nos orientando, nos dando sabedoria para viver e fazer a tua vontade aqui nesta terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu escolhi a leitura de uma matéria da revista Servas, mês de janeiro, fevereiro e março de 2008, um poema que falou muito ao meu coração. A cada nascer do sol, é o título. A cada nascer do sol, tenho a grande chance de poder sentir por mais uma vez a grande sensação de estar sendo cuidada por grandes mãos poderosas. A cada nascer do sol, tenho a grande chance de poder sentir um amor que me cerca, mas que me faz lembrar daquele dia cheio de sofrimentos e dores, causados não só pelos feitos passados, mas também pelos meus que encravaram mais aquela coroa em sua testa, que deram mais uma martelada nos cravos, fazendo com que fosse conduzido tão jovem àquele túmulo. Mas graças a Deus que, num nascer de sol, pude sentir o inefável amor que me envolvia, fazendo-me crer que meus pecados não foram suficientes para o deixar morto, mas que ressuscitou vitorioso
num novo nascer do sol. E agora, a cada nascer do sol, posso contemplá-lo com os olhos da fé. Ali na glória, junto de Deus Pai, posso adorá-lo em espírito e em verdade. Posso viver este amor e dividi-lo com você. E a você, o que tem ocorrido a cada nascer do sol? O poema termina com essa pergunta. Cada dia, um dia faz declaração a outro dia, diz o Salmo 19, não é? E a gente tem o hábito de dizer que nada como o dia seguinte. E quando a gente acorda de manhã, a gente pensa, Senhor, obrigado por mais um novo dia, um novo nascer do sol. Isso nos traz esperança, né? Está escrito lá em Jeremias, que gosto de me lembrar daquilo que me traz esperança, né? Então, há sempre uma esperança a cada nascer do sol. Esperança de melhorar a saúde, esperança que alguém se converta, esperança que alguém compreenda o plano de salvação e possa aceitá-lo em sua vida, a esperança de ser salvo, a esperança de conseguir um emprego, a esperança de conseguir alcançar seus objetivos, aquilo que planejou. A cada nascer do sol, o Senhor nos tem dado. E a cada nascer do sol, atualmente, a gente espera que a pandemia acabe, essa enfermidade cruel que assola a nossa vida e muda muitas coisas na vida de quem está junto, né? Então, que o Senhor abençoe abençoe a cada irmã em cada nascer do sol, né? Que isso vem do Senhor. Pensando nesse poema, eu me reportei ao hino 254, que chama A Cada Momento. É um hino lindo, como todos os outros. Gostaria de saber se tem alguma irmã que possa cantá-lo. Senão, eu vou fazer a leitura dele. Se houver alguma irmã, pode abrir o seu áudio. E 254, Cada Momento. Alguém levantou o braço? Não sei, deixa eu ver. Não. Eldinha. Ah, tá. Beleza. Alguém me indicou? É com alegria, então, que eu vou cantar. Mas a Miriam cantou tão bonito domingo que eu queria convidá-la para cantar nessa noite, Miriam. Estava deixando para você, Elda. Oportunidade para você. 254? Isso, Cada Momento. 254. Muito bonita a letra do ensino. Por meus pecados pagaste, Jesus, quando morreste por mim sobre a cruz. Eu, impelido por teu grande amor, quero servir-te, meu bom Salvador. Cada momento me guia, Senhor, cada momento por teu grande amor. Tua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Todos meus males os tira, Jesus, enche minha alma de paz e de luz. Todos os dias ensino me dá,
todo momento comigo Ele está. Cada momento me guia, Senhor, cada momento por teu grande amor. Tua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Tu, minha rocha, meu libertador, guarda minha alma, fiel Redentor. Todo momento em Jesus viverei, todo momento e seguro estarei. Cada momento me guia, Senhor, cada momento por teu grande amor. Tua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. 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 Amém, né, irmã? Muito preciosa desse hino, né? Que traz conforto e paz e luz. Sentir a presença do Senhor a cada momento, né? E gostaria também de reservar uns minutinhos para dar oportunidade, se alguém tem um pensamento, dar um testemunho, ou mesmo até um louvor, o momento é agora, né? Tem alguém? Aqui eu não sinalizei ninguém ainda, não. Eu tenho o celular. Bem, então, neste momento... não. Alguém falou. Sou eu. Eu? Sou eu. Áurea. Eu quem? Áurea. Ah, pois não. A irmã deu oportunidade para testemunho. Não é bem assim um testemunho, mas eu tenho assistido, participado nessas reuniões e tenho recebido grande bênção do Senhor. Tenho ouvido lindas e lindas mensagens que as irmãs têm trago para os nossos corações. E eu sou muito grata ao Senhor por esse trabalho, porque eu fico aqui, não estou podendo reunir, a igreja é longe daqui onde eu estou, é cerca de 12 quilômetros, a igreja não está reunindo, eu estou em Campos, e está muito precárias as reuniões, e eu estou assistindo as reuniões online, irmãs, segunda, terças, quartas e sextas-feiras. Então, o meu coração está alegre, está se alegrando, mesmo com esse período todo, né, de dificuldade de reunirmos, né, mas o Senhor tem dado essa oportunidade para nós. Graças ao Senhor por esse trabalho. Obrigada, irmãs. Se não fosse esse trabalho, se não fosse essa plataforma, não sei que seja nós, porque a dificuldade, 12 quilômetros de distância não é brincadeira, né? E muitas igrejas realmente não estão abrindo ainda. Graças a Deus, tudo a gente deve agradecer ao Senhor, né? Nós aqui temos consciência disso e agradecemos bastante a Deus por podermos nos reunir amanhã, reunião de oração e estudo bíblico, e depois tem a reunião de domingo presencial, na parte da manhã, mas à noite ainda é pelo Zoom.
Então, isso tem nos alimentado e tem mantido a comunhão com as irmãs e irmãos. Isso é muito bom. Louvado seja o Senhor por isso, não é? Nós vamos passar a palavra agora. Obrigada, irmã Alda, por essa... É um testemunho, sim. Isso é um testemunho de encorajamento que traz paz ao nosso coração, né? E nos faz agradecidos a Deus, né? E eu vou passar a palavra agora para a nossa irmã mensageira, a irmã Lília Fontes Fávero. Acho que falta aí um sobrenome ainda, né? É um prazer estar ouvindo a irmã nesta noite, e com certeza o Senhor tem preparado para falar aos nossos corações a palavra dele. Você pode se apresentar, viu, Lília? E antes eu quero fazer uma pequena oração também. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio que concede a vida dessa plataforma, alcançando as irmãs que não conhecíamos, conforme a irmã Elisângela sempre fala a toda reunião, e isso nos traz alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, meu Deus. E agora que vamos ouvir a tua palavra falada, que o Senhor possa estar abençoando, inspirando a tua serva, Lília, para que ela venha trazendo a tua mensagem ao coração dela, primeiramente, e depois para o nosso também. A edificação do corpo de Cristo, a igreja gloriosa, Senhor, que o Senhor tanto ama. Colocamos ela nos teus cuidados, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pronto, irmã Lília. Agora eu vou. Boa noite. Boa noite. Noite. É um privilégio estar aqui, né? Assim, eu fico espantada, de vez em quando eu olho aqui para baixo, só vai entrando gente, né? Assim, a gente não consegue ver todo mundo na tela, mas é um privilégio estar aqui. Tem muita gente conhecida, muita gente que eu estou morrendo de saudade. Eu vi a carinha da Glaucia ali, meu Deus. Sei que ela esteve aqui agora, esses dias no Rio, a gente tão perto e tão longe, né? Essa é uma característica do momento que a gente vive, mas, por outro lado, as fronteiras foram muito encurtadas, virtualmente dizendo, né? A gente pode estar com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, pessoas que a gente não tinha oportunidade, às vezes, de conversar, ou às vezes China usava, né? Essa oportunidade, enfim. São características específicas desse tempo. Assim como em outros tempos, houveram também características específicas que marcaram aqueles tempos passados, né? Esse é o momento que a gente está vivendo com essas características. Então, vamos aproveitar o que tem de bom e usar para a glória de Deus, como vocês têm feito aqui, bravamente, né? Fiquei sabendo que é semanalmente. É uma coragem, uma persistência, uma perseverança, um compromisso muito grande, realmente. Não é algo simples de se fazer, né? E meu nome é Lília, né? Tem muita gente que me conhece, mas eu acredito que tem pessoas que não me conheçam. Eu sou da Casa de Oração do Parque ABC, em Juiz de Fora. Eu e meu esposo somos obreiros recomendados por essa igreja. Trabalhamos durante 9 anos e meio no Rio Grande do Norte. Moramos em Natal e participamos dos trabalhos nesse estado durante 9 anos e meio, mas já tem 12 anos que estamos de volta a Juiz de Fora, com a nossa igreja mãe, a igreja que nos enviou, trabalhando aqui em Juiz de Fora, né? Meu esposo, então, é Luiz Vicente, não sei se talvez alguns também conheçam, outros não, né? Nós temos 2 filhos, o Pietro, de 17 anos, e a Júlia, de 12. E são natalenses e mineiros também, né, agora. Porque estamos aqui já... Às vezes eu me perco no tempo e quando vou narrar, penso que já tem mais tempo que eu voltei do que o que eu fiquei fora, assim. O tempo realmente passa muito rápido, né? Como eu disse, nós somos missionários enviados
pela nossa igreja, né, recomendados, e Deus nos chamou desde muito, muito cedo para um trabalho direcionado, focado com casais e famílias, e Ele nos desafiou ainda na juventude a usar as nossas profissões, né, para servir a Deus e dispor as nossas profissões, as nossas formações profissionais a serviço da obra e especificamente do cuidado com casais e famílias, né? O Luiz é psicólogo de formação, eu sou assistente social de formação, e Deus nos deu, o ano passado, o privilégio, nos 2 últimos anos, na verdade, o privilégio de concluir uma formação em terapia de casal e família, que tem nos habilitado mais ainda para trabalhar junto aos casais e famílias, né? Na igreja e também fora dela, né? Atendendo pessoas de em diversos contextos, né? E eu estudo muito, gosto muito de falar sobre o que é ser mulher, né? Talvez alguns já tenham me ouvido em outras lives, vão dizer, mas ela fala sempre disso, né? Eu acho que a gente fala de outras coisas, mas quando a gente tem uma oportunidade de falar a um público feminino assim tão diversificado, tão grande, a gente acaba rodando e acaba caindo naquilo que a gente mais estuda, naquilo que a gente sente o coração arder mais, né? E aí não vai ser diferente hoje, porque eu me dedico ao discipulado com mulheres, estudo sobre isso desde muito tempo. E vira e mexe, Deus me incomoda, a irmã orou, né? Primeiro para mim, né? Então, de verdade, o que eu vou compartilhar aqui com vocês foi primeiro para mim, né? É fruto de muitas reflexões, de muitas construções, muitas transformações que Deus tem feito na minha vida, e que eu vou compartilhar com vocês. Algumas coisas, provavelmente algumas pessoas já até ouviram, outras talvez serão novas, né? Mas eu queria que a gente pensasse hoje, se você sabe, qual que é a sua identidade feminina? E aí eu queria pensar no nosso documento de identidade, né? O documento de identidade mesmo, tá aqui. Né? O que tem? São várias informações no documento de identidade, né? O nosso nome, a data de nascimento, a nossa foto, né? A nossa digital, a filiação. São várias informações que tem no nosso RG, né? No nosso documento de identidade, que dizem quem nós somos. A nossa origem, né? A nossa idade, dizem características, nos identificam, né? E aí, eu queria convidar a gente a pensar nessa noite se a gente consegue pensar, delimitar, formular, talvez, qual a nossa identidade feminina. Né? Para aquelas que já creram no Senhor Jesus, nós temos uma nova identidade em Cristo. Somos filhas, né? Mas somos filhas, né? Mulheres. Então, o meu convite é pensar na sua identidade enquanto mulher, né? Você sabe quem você é enquanto mulher? Ou você vive em busca dessa resposta e cheia de culpa e angústia? Essa não é uma pergunta simples, embora possa parecer, eu sou, enquanto mulher, filha da Maria e do Dimas, a filha mulher, sou esposa, sou mãe, né? Tenho a minha formação profissional, enfim, mas você sabe qual que é a sua missão? Não uma missão ampla no sentido, olha, se eu sou casada, então eu sou auxiliadora do meu esposo, estou junto com ele, submissa, temos uma família para criar. Sim, mas eu estou dizendo, você sabe quem você é enquanto mulher? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que quando Deus fez você, Ele fez de forma específica e ninguém tem um RG igual ao outro?
Pode ter o mesmo nome, mas a digital vai ser diferente. Até os gêmeos, as fotos podem ser até iguais, mas a digital vai ser diferente, né? Por exemplo, duas meninas gêmeas, gêmeas idênticas, terão ali a mesma filiação, talvez a mesma data de nascimento, uma foto talvez extremamente parecida, mas a digital vai ser diferente. Então, nós somos únicas, não tem cópia, né? Então, por que será que Deus nos fez tão diferentes? E qual é a nossa identidade enquanto mulher, né? E aí, eu tenho sido convocada pela minha escuta, né, no sentido do tanto que eu tenho escutado de mulheres ao longo do tempo, né, e escutado também nessa pandemia, né, mulheres dizendo, angustiadas, aflitas, né, com muitas vozes que tem escutado, né, eu já falei isso em alguns momentos, né, a gente está escutando coisas o tempo todo, escuta ao longo da história, escuta ao longo da nossa vida mesmo inteira, escuta dentro de casa, escuta fora de casa, vozes que nos convocam, que nos chamam, que nos solicitam o tempo todo. Quem é mãe está sempre sendo convocado, né? Mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Quem é esposa, mas também quem trabalha, às vezes é o patrão ou o marido que, né, chama querendo alguma coisa, ou não sabe onde está. Em geral, os maridos não sabem onde as coisas estão, né? E estão atrás da gente para saber onde essas coisas estão, né? Os filhos, né? Os meus aqui começam, mãe, eu falo, meu Deus, por que fala tanto mãe? Não, é só para falar, né? Só para falar. Então, a gente escuta um monte de vozes. Mas essas são as vozes, assim, do cotidiano, né? Mas tem muitas vozes que a gente escuta que querem determinar a nossa identidade, que querem dizer quem nós somos enquanto mulheres, né? Querem dizer qual a nossa identidade, qual a nossa missão enquanto mulheres, né? E essa luta com as vozes, irmãs, ela não é nossa nesse tempo, ela é uma luta humana, né? E como nós somos mulheres, estamos falando na perspectiva feminina, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, essa luta com as vozes e a escuta das vozes, né, que nos cercam, ela já estava lá no Éden. Eva escutava diariamente a voz do Senhor, quando ele ia ao encontro dela, né? Adão e Eva, quando estavam no jardim. Deus ia todos os dias falar com eles, né? Essa era uma voz conhecida para Eva, né? Todos os dias ela ouvia a voz de Deus, falava com Deus, né? Era uma voz de amor, era uma voz de compreensão, era uma voz de, né, de acolhimento, era uma voz que supria completamente, né? Mas um dia teve uma outra voz, né? Uma voz desconhecida, mas que ela parou para escutar. Que foi a voz da serpente. Um animal que não falava, mas de repente falou. E Eva parou ali e escutou aquela voz, uma voz cheia de sedução, propondo algo bem novo, uma liberdade, uma novidade, uma evolução, propondo coisas que até então talvez Eva não tivesse pensado, ou não sei. O fato é que Eva escolheu ouvir a voz da serpente e abriu mão da voz de Deus, e então o pecado entrou no mundo, né? E a gente não precisa dizer aqui muito a respeito das consequências de Eva ter escutado a voz da serpente e de ter aberto mão de ficar com a voz de Deus exclusivamente, né? O pecado entrou no mundo, nos separou de Deus e trouxe para nós muitas consequências, né? Consequências específicas para a mulher, consequências específicas para o homem, consequências específicas para a natureza.
consequências específicas para o relacionamento homem e mulher e do homem com a terra, com a natureza, enfim. Foram muitas consequências ruins, né? Pelo fato dela ter escolhido ouvir a voz da serpente. E isso, minhas irmãs, foi algo que trouxe realmente um estrago muito grande para a humanidade. Mas o nosso Deus perfeito, soberano, né? Ele não nos deixou à mercê do pecado. Ele nos redimiu. Ele criou um plano perfeito, que foi enviar o Senhor Jesus na cruz, para morrer na cruz em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado, né? Porque nós mesmos não tinha nada que a gente podia fazer para a gente pagar o preço do nosso pecado. Mas Deus enviou o Filho dele para fazer isso por nós e nos restaurar, né? Nos restaurar a ele, ligar novamente esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado, né? E voltar, né? Assim, permitir que a gente pudesse ter acesso livre a Deus através do Senhor Jesus. Deus nos criou para a honra e glória dele. Quando o pecado entrou no mundo, isso foi quebrado. Mas o plano perfeito de Deus, de restaurar, de nos reconciliar com ele, foi maravilhoso. E hoje a gente vive sob essa perspectiva, né? Nós não vivemos mais sob a perspectiva do pecado. Nós não vivemos mais, não precisamos viver. Talvez alguém aqui ainda não tenha se encontrado com Cristo e não tenha sido reconciliado com o Senhor, né? Mas isso existe, este caminho, né? O único e verdadeiro caminho de reconciliação, né? Então, nós temos hoje uma nova vida. Eu quero ler com as irmãs Colossenses 3, versículos 3, 9 e 10. Diz assim: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aí depois no versículo 9, um pouquinho mais na frente, ele diz: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. No momento que nós cremos no Senhor Jesus, a nossa vida passa a estar escondida em Deus. Nós passamos a viver uma vida que já se despiu, que já não tem mais as roupas do velho homem, mas agora a gente já está revestido, a gente tem uma nova vida em Cristo, né? Uma vida cheia, renovada em conhecimento e a imagem do nosso Criador. Então, Eva ouviu a voz da serpente, mas não ficou por aí. A providência do nosso Senhor foi muito maior, foi plena, foi completa, né? E hoje a gente vive uma nova vida. Mas o fato de nós hoje vivermos uma nova vida não nos tira da condição, porque nós ainda estamos aqui na Terra, de lidarmos com vozes que podem vir de dentro de nós mesmas ou podem vir exteriormente, que lutam para nos conduzir a práticas erradas, a entendimentos errados e mesmo a ver de forma errada a nossa identidade feminina. E é disso que eu queria falar hoje. Ao longo do tempo, em muitos momentos, em muitas ondas de filosofias, de discursos, de movimentos sociais, tentaram e tentam ainda hoje dizer o que é ser mulher, né? Tentam dizer o que é ser mulher, né? Nós vivemos hoje sob uma voz bem forte, que grita nos nossos ouvidos ainda hoje,
E cada vez ela se recria, né? Ela cria formas mais elaboradas, mais sedutoras, mais difíceis da gente se perceber que, na verdade, isso é uma voz de mentira, uma voz de engano, que é o movimento feminista, que tenta dizer para nós quem nós somos à luz do feminismo. Mulher de verdade é aquela que, talvez você já tenha ouvido, mulher de verdade é aquela que tem a sua independência financeira, é aquela que não precisa de dinheiro de marido, é aquela que provê para si mesma, é aquela que não precisa de ninguém, é isso, é aquilo outro, né? O movimento feminista, entendo que trouxe ganhos e avanços, principalmente no que se diz respeito à defesa da mulher, aos direitos da mulher, que foram aí afligidos vamos dizer assim, afetados pelo machismo, que é igualmente contrário ao projeto de Deus para homem e mulher, né? Então, não estou aqui dizendo que nós não tivemos avanços, né? O fato é que, com o tempo, algo que poderia ter sido positivo tornou-se negativo, né? Na perspectiva de querer dizer, na perspectiva de querer determinar quem nós somos e a forma de ser mulher, né? Esse é um polo. Tem um outro polo, né? Que eu... Antes disso, houve uma autora, né? Que estudou ao longo da história a mulher, a mudança da vida da mulher ao longo da história, e quando ela vai descrever e contar como surgiu o movimento feminista, e ela vai fazer uma crítica a respeito do quanto se perdeu, do quanto nós mulheres, na verdade, perdemos o direito de ser mulher enquanto características femininas, né? O feminismo tira isso de nós. Ela diz, ela faz uma citação dizendo assim: nenhum homem, mulher ou criança escaparia da natureza da revolução feminista, né? Esse movimento, irmãs, que traz a questão da independência, do empoderamento, né? Ele tira de nós o direito de sermos sensíveis, de sermos maternais, né? Ele quer dizer que nós não quer negar a nossa necessidade de amar e de ser amada, e que isso é algo colocado por Deus. Enfim, muitas coisas foram manchadas através desse discurso, e que às vezes a gente acha que não engole ele, não. Mas na prática, a gente se vê ao longo do tempo cheio de manchinhas, como se fossem respingos desse discurso, dessa ideologia que nos atingiu, né? Essa é uma das vozes. Mas também tem outro lado, né? Tem alguma voz que diz que mulher de verdade é aquela que vive sob um modelo tradicional. Eu chamei assim para ficar um pouco mais fácil da gente entender, ou ideal, que é a mulher que dedica-se somente, exclusivamente ao cuidado da casa, ao cuidado com os filhos, com o esposo, né? Essa que é a mulher de verdade, né? E também isso é uma voz que cercia, que fecha, né? Que quer enquadrar, né? As mulheres. Gente, a Bíblia, o nosso guia, né? A palavra de Deus, ele não nos dá modelos prontos, não nos dá quadradinhos para a gente ficar, né? A Bíblia é um livro de princípios. O nosso Senhor, quando pensou as mulheres, quando nos pensou, quando construiu a nossa identidade enquanto mulheres, ele nos deu características muito específicas e que não são necessariamente enquadradas numa ideologia ou em outra, né? Nós, mulheres criadas por Deus, temos a nobre missão de sermos auxiliadoras mesmo. Somos escolhidas para abrigar no nosso corpo um filho,
né? Somos geradoras de vida, independente se você teve ou não filho, você pode gerar vida através da sua vida, nutrir outras pessoas, né? Pode nutrir os seus próprios filhos, aquelas que têm, nutrir mesmo literalmente com o leite materno e nutrir ao longo de toda a educação. A gente não deixa de nutrir, né? Nós somos perspicazes, fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo, somos empreendedoras. Gente, eu não sei. Se alguém sabe, por favor, pode me dizer. Eu não sei se nós temos hoje, na casa de oração, um grupo de mulheres tão organizado, um grupo de homens que consegue se reunir semanalmente logando 82 máquinas assim. Eu não sei. Não tenho essa notícia. Talvez, se vocês tenham, possam me dizer. Eu sei que talvez não sou a pessoa mais informada. Mas, gente, semanalmente, olha, isso é uma coisa empreendedora. Assim, nós temos uma capacidade de administração, de organização, de senso, de sensibilidade, que não tem ideologia que vai querer encaixotar isso, porque isso é absolutamente encaixotável, né? Deus nos fez com uma facilidade para amar, né? Deus nos fez acolhedoras, cada uma de uma forma. A gente mesmo, enquanto mulher, precisa ter muito cuidado para a gente não rivalizar, para a gente não entrar em disputa com outras mulheres da nossa família, ou da nossa igreja, ou da nossa comunidade, querendo determinar quem é acolhedora, quem não é, quem é mais, quem é menos. Olha, gente, cada uma tem um jeito, né? Umas vão acolher com a palavra, outras vão acolher com comida, outras vão acolher com a casa, outras vão acolher com um abraço, outras vão acolher com um silêncio. Existem inúmeras formas de acolher. O fato é que a capacidade de acolher foi dada por Deus para nós, e isso é parte da nossa identidade. E a gente não pode abrir mão disso. Não pode abrir, não pode encaixotar isso em ideologias. Não dá para permitir que uma ideologia, um movimento social venha aqui dizer para nós que bobeira, não precisa disso. Vocês são superiores a isso. Superior é cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Superior é ser aquilo que Deus nos planejou, nos pensou, nos projetou para fazer. A Trindade, nosso Deus, é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É relacional, né? Eles são três e relacionam-se entre si. Eles são né, um Deus triuno. E nós fomos criados, homens e mulheres, à imagem e semelhança de Deus. E tem partes dessa imagem, desse Deus triuno, que Deus colocou no homem. E tem partes dessa imagem que Deus colocou na mulher. E partes específicas, né? Então, negar ou tentar dar um jeitinho na nossa feminilidade, na nossa forma feminina de ser, é querer negar partes do caráter do próprio Deus. E isso não faz parte do plano de Deus para nós, né? Paul Tournier, um psiquiatra cristão, um autor de muitos livros, excelente autor, ele escreveu um livro que se chama Missão da Mulher, muitos capítulos, mas um deles, ele diz que a mulher, ela tem o sentido da pessoa e o homem tem o sentido das coisas. O que ele está querendo dizer? A mulher, ela se relaciona com o mundo observando aquilo que é pessoal, aquilo que é da pessoa. E o homem, naturalmente, se relaciona com o mundo e até mesmo no relacionamento com o trabalho, com as pessoas, no sentido das coisas, da objetividade. E é muito interessante quando ele vai descrevendo nesse capítulo, que ele diz, olha, se você tem ali um homem e uma mulher observando o mesmo fato,
a mulher vai captar o sentido da pessoa, o sentimento que está envolvido, as características, como que a pessoa apareceu, o que ela manifestou de emoção, de sentimento, como que essa mulher acha que o outro que está envolvido ali num determinado fato sentiu ou gostaria, né? E o homem, ele vai observar o mesmo fato na perspectiva das coisas, ele vai buscar uma solução. Olha, não, mas aquilo ali não precisava de estar ali, se tivesse de outro jeito, ou se colocasse aquilo nesse lugar, ou aquilo em outro lugar, essa é uma distinção na criação. Deus criou. Aí você pode estar perguntando, mas não é todo mundo igual assim. Eu conheço mulheres que têm muito sentido das coisas e conheço homens que têm muito sentido das pessoas. Vamos dizer assim, tem mulheres mais objetivas e homens mais sensitivos. Sim, claro que tem. Porque nós somos distintos. Mas, em geral, né? Lembre-se, nós não estamos falando aqui de modelos rígidos, né? Nós estamos falando de princípios. Em geral, mesmo a mulher mais objetiva que você possa conhecer, ela vai ter uma percepção pessoal muito singular a respeito de um relacionamento, de um filho, de uma situação familiar, de uma situação na família extensa, né? Nos pais, avós, na igreja, né? E os homens vão ter ali uma objetividade, uma solução para apresentar, né? Em geral, é assim. E isso foi dado por Deus. Mas aí vem uma pergunta, né? Mas então, como que eu vou definir com clareza a minha identidade feminina? Né? Se tem uma voz que fala no extremo, uma voz que fala no outro, é algo tão complexo da gente entender, porque tem várias facetas, né? Olha, se a gente tiver coragem de estar um pouquinho mais atenta, a gente vai ver uma característica muito peculiar sobre nós, mulheres, e que pode nos ajudar muito, e aí de forma objetiva, a nos enxergarmos enquanto mulheres com clareza, a vermos parte da nossa identidade, de quem somos e como funcionamos, né? Num dos discipulados que eu faço, já tem com uma mulher que é mãe também, e nós caminhamos já juntas há mais de 2 anos. E essa é uma pergunta que nos intriga, mas então, que coisa, é tão difícil entender uma mulher, né? Eu tenho uma filha mulher, sou mulher, né? Lido com mulheres. Gente, mulher é complicado. Às vezes a gente está de um jeito, às vezes a gente está de outro, às vezes a gente quer uma coisa, às vezes a gente quer outra, e a gente mesmo não se entende, né? Mas sabe que depois de algum tempo estudando à luz da palavra e conversando e discutindo isso, a gente entendeu uma coisa que é uma marca divina da identidade feminina, né? Você já reparou que nós mulheres, né? Eu tenho ouvido, gente, muitas mulheres angustiadas, e muitas delas fazem perguntas assim: olha, quando eu estou no meu trabalho, né? Eu sinto que eu estou em falta com a minha família, com meus filhos, com meu marido. Mas quando outras dizem, a mesma ou outras dizem, né? Mas quando eu estou completamente dedicada só à minha casa, aos meus filhos, eu sinto que eu tenho tão mais para fazer, que ainda me sobra tempo, que ainda me sobra energia, que ainda me sobra disposição, e eu poderia extrapolar as paredes da minha casa e fazer mais coisas ainda. Como que eu vou conciliar isso tudo? E aí eu respondo perguntando: e quem diz que tem que conciliar? Quem diz que a gente tem que chegar numa resposta final a respeito disso? E é isso que eu acho que é muito interessante a respeito da mulher. Vocês já repararam que até mesmo biologicamente, fisiologicamente, o nosso corpo vive subindo e descendo? Se a gente for pensar nos nossos hormônios, só aqueles que servem para regular o nosso ciclo menstrual, por exemplo.
Já reparou que é uma onda? Eu não estou nem falando de gravidez, de puerpério, de menopausa, isso daí é uma chuva, né? Mas só aqueles que ali, no dia a dia, que a gente lida toda semana, né? Já reparou? Tem época do mês que a gente está de um jeito, tem época do mês que a gente está disso, tudo é hormônio que regula. Tem hora que a gente está inchado, tem hora que a gente está desinchado, tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está de TPM, enfim. Num mês, a gente sobe, desce, faz um monte de curva e isso é hormonal. E quem colocou isso no nosso corpo foi Deus. É parte da nossa identidade. Se a gente fizer um paralelo com essa parte biológica, que é tão concreta, qualquer mulher vai entender sobre isso, né? E pensar na vida como um todo, a gente vai ver que é isso aí. A vida da gente muda muito. A mulher, ela vive em movimento muito mais do que o homem. O homem, em geral, fica bem confortável na estabilidade. Fica bem confortável ali, sem muitas mudanças. Para ele, tá ok. Agora, as mulheres são quietas. Para elas, tem sempre uma outra coisa para fazer. Isso não tá bom. Tem uma outra. Vou fazer aquilo outro. Gente, identidade feminina. Não tem que brigar com isso. E é assim. É aprender a ver, aprender a identificar e aprender a lidar com isso ao longo da vida. Do mesmo jeito que a gente lida no mês. Do jeito que a gente lida no mês, a gente lida na vida. É como se fosse uma pequena amostra biológica do que a gente vive, né? Quando a gente é nova, e aí tá ali no início da vida, né, da adolescência, tá cheio de questões, etc e tal. Depois a gente vai, fica jovem, são outras. Depois casa, outras. Depois vira mãe, aí a vida vira do avesso. Depois os filhos crescem, vira do avesso de novo. Depois os filhos saem de casa e a gente fica perguntando o que vai fazer, vira tudo de novo. Depois envelhece, a gente não sabe como que vai ser a velhice. Enfim, a vida da gente é assim. E é muito comum encontrar mulheres que não aceitam a naturalidade disso, dos ciclos da vida, que são bem diferentes dos homens. Ah, então o homem não tem mudança, não tem ciclo da vida? Tem, mas o deles é com bem menos altos e baixos do que os nossos. E isso é parte da nossa identidade, não adianta brigar com isso. Isso vai fazer com que a gente, em alguns momentos, use essas características para a glória de Deus, fazendo uma coisa, use outras características, outras habilidades que foram despertadas ou adquiridas na nossa vida, para a glória de Deus, fazendo outras coisas, e assim ao longo de toda a vida. O importante é a gente saber o seguinte: mulher não para, e não é para parar. Deus não fez a gente para ficar parada. Nosso equilíbrio está no movimento. Desde os hormônios. O nosso equilíbrio está no movimento, e foi Deus que fez. Então, talvez, vai ter uma época da sua vida que você vai querer, vai ter a oportunidade ou vai ter a necessidade de trabalhar fora de casa. E num outro momento você vai recuar para dentro da sua casa. E aí talvez vai passar mais um tempo, você vai para fora de novo. E aí, ali você vai fazer construções e histórias que vão te conduzir a um outro momento, talvez distinto, conciliando as duas coisas. Enfim, a gente precisa parar de categorizar. É de um jeito ou de outro. A gente precisa entender que Deus nos fez para a glória dele, para usar tudo que a gente tem para a glória dele. A gente muda, mas o nosso Deus não muda. Os princípios do nosso Deus não mudam. E a forma como ele nos criou não foi aleatória, foi intencional. Como que eu vou saber dar conta disso tudo? Na relação com o próprio Deus. Não tem outro caminho. Sozinha, da cabeça da gente, impossível. Só tendo intimidade. Eu falo que o segredo para saber como lidar com isso está na relação com o fabricante. Quem nos fabricou foi Deus, né? Então, a gente precisa estar em constante comunhão com o nosso Deus. Mas é numa comunhão que questiona, numa comunhão que se abre
para ouvir o que Deus tem especificamente para nós, em cada momento da nossa vida. Quando eu conheço os princípios e valores de Deus da minha vida, quando eu tenho clareza do propósito de Deus para a minha vida, por que ele me fez mulher, por que ele me deu as características que ele me deu, o que eu posso fazer com as características que ele me deu para honrar e glorificar o nome dele, eu vou acalmar, eu vou ter serenidade para viver a vida no dia a dia e para não aceitar modelos que simplesmente queiram nos taxar, né? Mas que a gente possa realmente conseguir ter uma ligação que nos encaminha para usar aquilo que Deus nos deu para servir a Ele, né? O Provérbios 31 e 30, eu vou ler, fala. É muito conhecido esse versículo, né, gente? Provérbios 31 e 30. A mulher que teme, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, né? O temor do Senhor, Provérbios fala, é o princípio da sabedoria, né? E a mulher sábia edifica casa, né? Lá em Hebreus fala que o nosso Deus nunca muda, ele nunca vai mudar. Os princípios dele são imutáveis. E é atrás desses princípios que não mudam que a gente precisa de ir. É atrás da relação com Deus, na relação com Deus, no temor ao Senhor, que a gente vai encontrar sabedoria para lidar com a nossa oscilação, né? Com aquilo que muda tanto, mas que foi Deus que colocou ali. E que pode ser usado de diversas formas para honrar e glorificar a Deus em diversos momentos da nossa vida, né? Mas para isso é preciso estar conectada com Deus. E aí eu quero encerrar fazendo uma brincadeira aqui com essa palavra conectada, né? Porque eu acho que ela é própria desse tempo, né? Acho que nós já vínhamos há alguns anos ficando muito conectadas no sentido virtual. Mas eu acho que nesse ano último, o que a gente mais fez foi estar conectadas em redes, né? Em redes sociais, virtualmente, e isso, como eu já disse, trouxe muitos ganhos. Mas o que, às vezes, a gente faz é estar muito conectadas com muitas coisas, mas pouco conectadas com o nosso Senhor, né? Então, já reparou que muitas vezes eu faço isso, tá, gente? Quando eu participo de grupo que tem muita gente falando e tal, eu vou lá e desativo as notificações daquele grupo, que eu não aguento ver aquele bip na minha cabeça toda hora. Então, eu vou lá e desativo, né? Mas, às vezes, a gente fez uma desativação errada. A gente deixou essas notificações ativadas e desativou as notificações do Senhor, da nossa relação com o Senhor. Então, acho que é um convite para a gente inverter. Vamos ativar as notificações que Deus tem nos mandado. Vocês têm falado, nós temos ouvido, a irmã testemunhou, muitas mensagens, muitos recados de Deus. Vamos ouvir? Mas ouvir de verdade, não é só escutar. Eu ouvi deixar entrar para fazer um serviço aqui dentro da gente, né? E vamos desativar as outras notificações que brigam pela nossa atenção cada vez mais, e não se engane, não vai diminuir não, só vai aumentar. É a gente que tem que ajustar e fazer a sintonia fina de ver aonde que a gente vai gastar a nossa energia e a nossa atenção. Então, o meu desafio para encerrar você quer descobrir a sua identidade enquanto mulher? Ativa as notificações na sua relação com Deus. Conecta com Deus. As outras podem ficar mais desativadas, né? E a gente vai conseguir saber, sem caixinhas, né? O que é que Deus quer usar na minha vida, na sua vida, especificamente, para a glória dele e a serviço dele. O que a gente vai entregar para Deus usar, né? De forma muito direta, objetiva e específica.
Tá bom? Esse era o meu recado para vocês essa noite, que foi, com certeza, irmã, primeiro para mim. Estão me ouvindo? Obrigada, irmã. Mensagem diferente, interessante, e comecei a refletir muito sobre isso, né? Então, a gente de tudo tem que reter aquilo que é bom e tentar melhorar a nossa comunhão com o Senhor. Eu gosto muito de, quando eu caminho, eu gosto de caminhar conversando com Deus. É um momento que falo muitas coisas com Ele. E agora, de máscara, eu verbalizo mesmo. Eu não fico só pensando. Estou de máscara, então ninguém está me vendo, né? Falando com o Senhor. E é sempre muito gostoso. Eu sempre fico bem, passo bem, eu melhoro bastante, né? E é bom mesmo ficar preocupada mais com a minha identidade mesmo, né? Para eu me conhecer melhor e ficar mais em paz. Obrigada, irmã Lília, que Deus abençoe muito a sua filha, o ministério que você desenvolve juntamente com seu esposo, e que o Senhor abençoe seus filhos. Nós sabemos que a vida dos servos de Deus é uma vida de muita luta, porque tem que cumprir o ID do Senhor e tem também que dar atenção especial e exclusiva para os filhos. Não podemos só servir ao Senhor sem cuidar dos nossos filhos. E que o Senhor abençoe muito a sua família. Vou terminando essa parte, passando para a irmã Elisângela. Vou ler só uma estrofe do hino de despedida 376. Eu vou deixar essa palavra para as irmãs, né? Desejando mesmo que Deus abençoe a cada irmã presente aqui hoje na nossa reunião. Então, é hino 376, despedida. Despede-nos, Jesus, Senhor, no fim do teu serviço aqui, e guarda-nos no teu amor, para que sirvamos sempre a ti. Amém? Então, fica na paz do Senhor nosso Deus, e passo a palavra para a irmã Elisângela, e obrigada por essa oportunidade. Todas me ouvem? Obrigada, Ângela. Muito obrigada por ter aceito o convite. Lília, muito obrigada também pelo carinho que você atendeu ao nosso pedido. Eu não sei se você conhece o livro Designer Divino, né? Nós tivemos esse curso com a irmã Clara logo no começo da pandemia. Então, a sua mensagem também fala aí do Esse feminino. foi um dos livros que eu usei para discipular essa irmã que eu estava comentando. Esse livro é maravilhoso. Muito interessante. As irmãs que se interessarem, maravilhoso. É muito bom mesmo, né? O Design Divino. Eu queria agradecer aqui as irmãs que estão conosco, né? Vou falar aqui os nomes, antes de recitarmos a divisa, né? Foram bastante irmãs, né, que estiveram aqui. Só um minutinho.